Gente, peço àqueles que puderem que abram suas câmeras, assim a gente consegue interagir melhor. Bem, hoje a gente tem dois exercícios, um de delimitação de perícope e outro de análise narrativa, né? Análise narrativa vocês já fizeram semestre passado, então os elementos vocês têm, a gente exercita aqui, porque é o que vocês vão fazer na análise de vocês, né? Lembrando, mais uma vez, que essa exegese ela deve ser feita em textos narrativos. Eu digo isso porque Atos tem discursos, tem sumários, e eles não se prestam para o tipo de análise que a gente vai fazer, né? Então tem que ser textos narrativos, textos que tem uma ação, que tem um personagens agindo, tensão, enfim, aquela coisa toda. Vocês também devem entregar hoje, já devem ter entregue essa primeira parte da exegese, né? E ali, então, vocês já fizeram a delimitação da perícope. Eu acho que seria bacana alguém de algum grupo aí falar para a gente como delimitou sua perícope, alguém aí algum voluntário. Reverendo, eu posso fazer aqui. Deixa eu só abrir Ótimo. o meu arquivo aqui. Não sei se você quer que eu só explique ou compartilhe também para o pessoal ver. Pode compartilhar, Matheus, se puder, é legal. Tá, pera só um pouquinho aqui. Deixa eu... Tá liberado aí, Tchê? Tá, já vi aqui. Matheus, pode ficar à vontade aí, viu? Beleza. Vocês estão vendo aí, gente? Compartilhamento? Ih, tá travando, né? Meu computador tem dessas de travar. Você consegue, Tchê, compartilhar o arquivo da nossa delimitação? Manda no meu zap aqui que eu tô no celular. Até eu abrir o notebook e acabou a aula. Tá bom. É que o meu computador aqui, ele tem hora que ele dá um... Não sei o que acontece na hora de compartilhar, Mas se não ele der, fica Matheus, tudo piscando a bem. tela. Se não der, você fala o texto e vai comentando para a gente. Ah, pode ser então. O texto é o texto de Atos, capítulo 28, versículos de 1 a 6. Então, se vocês puderem abrir aí, acho que fica mais fácil. Atos 28. Matheus, eu abri aqui, se quiser que eu compartilhe, tá? Pode ser, Luiz, se puder compartilhar aí. Oi? Pode ir aí, mano. Na página 4 aí. Bom, o texto, ele começa com um termo, né? Eu estou olhando aqui para a tradução da área, né? Que eu imagino que todos tenham, apesar da nossa estar um pouquinho diferente, e é uma vez em terra. Então, pode ficar no começo ali, ô Luiz. Então, a gente vê que essa perícope, né? Ela é uma continuação de uma história anterior, porém, ela tem uma distinção, né, do que estava anteriormente. Então, o primeiro ponto que a gente colocou na nossa delimitação é que o que vem antes é uma perícope, de certa forma, completa, né? Então, ela tem o começo ali das dificuldades de Paulo na viagem marítima e o navio encalha. E aí a gente vê o livramento de Paulo e dos demais
ali daquele navio por conta da intervenção do centurião, que impede os soldados de matarem os prisioneiros, né? Então, nós entendemos que a perícope anterior, ela tem uma unidade narrativa. Então, ela tem a exposição dos personagens, ela tem a apresentação da tensão, que é essa questão do encalhamento aí, né, do navio, uma resolução, que além da questão do navio estar encalhado, né, nós temos uma outra tensão, que é a questão da morte lá dos prisioneiros, e essas duas questões são resolvidas. Fala que eles conseguem chegar até a Terra, então tem um desfecho daquela narrativa. Então, essa seria o primeiro argumento, que a perícope anterior ela tem um começo, meio e fim, né? Ela tem uma unidade. No primeiro capítulo, nós vemos, então, alguns elementos de exposição, né? Então, que é o local novo, agora eles estão em terra, numa ilha chamada Malta, e no versículo 3º nós temos dois personagens novos, né? Um personagem coletivo, que são os bárbaros, que estão ali, e temos a víbora também, que ela, por mais que ela não fale, ela tem uma ação, ela sofre uma ação dentro da narrativa, então nós podemos considerá-la um personagem. Então isso foi um dos indicativos que nós entendemos de uma nova perícope. E com relação à questão narrativa, né, nós fizemos de forma ainda superficial, né, não nos debruçamos de fato nessa parte da narrativa, dos aspectos narrativos, mas parece que tem, então, no versículo 1, uma mudança de local, nos versículos 2 e 3, a apresentação dos novos personagens, então, de certa forma, tem uma exposição aí, uma tensão nos versos 3 e 4, que é aquela questão do fogo ali, de Paulo pegar a víbora, então isso é uma tensão diferente da tensão da perícope anterior e da perícope subsequente, né? Então, nesse sentido, nós entendemos que ela tem a sua peculiaridade, esse trecho da narrativa. E depois a gente tem uma resolução no versículo 5, que é o versículo que diz que Paulo não sofreu nenhum mal. Então, a tensão que se cria, né, quando, no versículo 4, que é Paulo, Paulo pega a víbora e eles dizem, né, os bárbaros dizem uns aos outros, esse homem é assassino, porque ele vai ser morto, né? Então, se não foi pelo mar, vai ser pela víbora. E aí, a gente vê na resolução no versículo 5 e um desfecho no versículo 6, que é que eles esperaram ali para ver se acontecia alguma coisa, e não aconteceu nada, e aí diziam que Paulo era um deus. Então, há uma resolução aí também diferente do que se dava na narrativa anterior. Como nós diferenciamos, então, a partir do versículo 7? Porque talvez esse seja até a maior dificuldade, né? Muitas das traduções que nós olhamos, até nós citamos ali embaixo, né? A Revista Corrigida, a NVT, a Bíblia de Jerusalém, a TEB, acabei de ver que está faltando uma vírgula ali, a NVI e a Almeida 21, além do Greek New Testament, né? A quinta edição, eles adotam a divisão do versículo 1 ao 10. Tem até uma nota de rodapé que a gente diz que, apesar de algumas dessas traduções adotarem a divisão da perícope do 1 ao 10, elas fazem uma paragrafação, né, um início de parágrafo no versículo 7, que de alguma maneira já demonstra uma certa divergência, né? Mas a partir do versículo 7, então, a gente vê alguns indicativos também de uma nova perícope, que é a mudança de local. Então, a gente tem agora um sítio, a gente tem, de novo, um novo personagem, que é esse homem chamado Públio, uma tensão, que é a enfermidade dele, a resolução dessa tensão, a cura, e o desfecho, que são as honrarias aí. Então, nós cremos que, de fato, apesar de todas as narrativas estão atreladas, né, entendemos que o autor aí está trabalhando uma sequência, né, então elas não são aleatórias, mas há uma diferença aí de uma perícope para outra. E aí temos aí algumas traduções que fazem a divisão dessa forma também, né? A Almeida Revista Atualizada, a NAA, né, que são quase duas versões iguais, né? A tradução brasileira e o NA 28, né? Então aí uma outra versão do Novo Testamento grego apresenta a divisão dessa perícope. Apenas essas citações aí são apenas a título de exemplo, né? Mas os argumentos ficaram esses acima.
Tudo bom, Matheus? Tudo bem feito. Lembrar, gente, que, assim, na definição da perícope, a gente usa basicamente 4 elementos, né? Embora um quinto também pode entrar, que é a mudança de gênero literário, então isso pode acontecer. Então, você está com uma narrativa, aí na sequência vem um sumário, ou antes vem um sumário, por exemplo, né? Em textos discursivos, essa variação acaba sendo até maior, né? Pode ter hinos, pode ter ação de graças, pode, enfim, ter uma doxologia. Mas os 4 principais são a mudança de tema, né? E não precisa entrar nesses detalhes, viu, Matheus, que você fez, porque você já fez praticamente uma análise narrativa, né? Essa é um outro momento da exegese que a gente faz, mas é basicamente o tema, né? Então você percebeu a mudança de assunto, né? Da perícope anterior, da posterior, né? Então, essa é uma questão que ajuda a delimitar. Obviamente, como você mesmo mostrou, né, Matheus, você tem uma certa lógica na sequência entre os vários textos, mas mesmo assim você consegue subdividi-los, né? Então, por exemplo, usando agora um segundo critério, a perícope anterior tem como cenário o mar. Ele termina com o pessoal indo para a Terra. E aí o seu texto está na Terra. Então, quanto ao cenário, né, muda. O outro elemento é o tempo. Né? O tempo nem sempre está presente, que eu acho que não tem, mas quando tem é um critério de mudança. Né? 3 dias depois, 6 dias depois, ao entardecer, né? Esse tipo de coisa. Então, tema, cenário, tempo, personagens, que você explorou também, né, quando há mudança de personagens, nem sempre mudam todos, né, então, por exemplo, nos evangelhos, geralmente fica Jesus, aqui no caso fica Paulo, tal, mas a questão há uma mudança considerável de personagens, né, uma mudança importante de personagens, a mudança de personagens traz consigo uma nova temática, um novo assunto, então nem sempre os 4 elementos, e gênero literário se tiver, né, 4 ou 5, nem sempre todos os elementos vão indicar mudança. Às vezes você tem, vamos pensar que a gente tenha 5, né? De 5 você vai ter 3 que indicam mudança. Aí você fala, olha, embora, né, tempo e não sei o que não mude, os outros 3 indicam mudança, o que traz para a gente a sinalização de que, de fato, a gente pode ter uma perícope nova. Ou às vezes não, né? Às vezes vai dizer, olha, 2 elementos aqui mudam, mas outros 3 não mudam, e esses que não mudam são importantes, são consistentes, e indicam que é uma sequência narrativa. Então, o que você faz? Você vai por parágrafo indicando, né? Então, quanto ao tempo, né? Analisa a perícope anterior, posterior e a sua. Quanto ao cenário, né? Personagens, assunto, e depois você faz 1 ou 2 parágrafos fazendo a avaliação e a comparação desses itens todos e definindo a sua perícope. Tem alguma dúvida nisso, gente? Acho que não, né? Ok. Então, eu vou fazer 1 ou 2, acho que uns 2 exercícios de análise narrativa. Torna a dizer, a gente já fez isso, vocês já praticaram, mas acho que é sempre importante a gente fazer de novo para afirmar o processo, né? E agora eu não me lembro, eu não tenho em mãos os textos de vocês, mas se o texto que eu vou citar alguém está trabalhando, eu mudo, né? Mas alguém fez o 16, de 6 a 10? Sim, professor. Meu grupo está fazendo isso daí. Seu grupo está fazendo. Tá bom. Ah. Então, deixa eu mudar aqui e propor um outro texto, então, para vocês, para a gente dar uma olhada. O 17, de 1 a 9, alguém está fazendo? Acho que não. 17, de 1 a 9. Então tá. Então vamos dar uma olhadinha nele. Eu vou ler o texto, depois a gente vai conversando. Obviamente a gente está lendo numa tradução, e pode ter variações em relação ao texto grego, mas para efeito de exercício é possível fazer na versão mesmo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus.
Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ok, gente, eu não vou aqui fazer a delimitação, né, porque a gente gastaria mais tempo, mas vamos já pensar na estrutura narrativa, começando naquilo que seria a exposição, ou seja, a apresentação dos elementos, a configuração do quadro, onde o enredo, né, vai se desenvolver. Lembrando que, via de regra, a exposição é mais lenta, ela é mais descritiva, e a mudança da exposição para a tensão se dá em virtude da aceleração narrativa e do surgimento de um problema, né, de uma tensão. Então, onde que a gente teria a exposição aqui? De 1 a 3. Por quê? Não. Professor, Então, vamos lá. Poderíamos incluir o 4 também como exposição, já que eu também penso assim. porque, por exemplo, a gente tem aqui alguns deles foram persuadidos, como numerosa multidão de gregos e distintas mulheres. Ainda são apresentação de personagens, né? Ok. E uma, digamos, uma regrinha para você dizer, a exposição acabou, começou a tensão. É quando surge o problema. Enquanto não surge um problema, normalmente a gente está na exposição. Ele está expondo fatos, ele está criando o ambiente para ele depois especificar o assunto e introduzir um problema que vai fazer com que a história se mova, né? Então, eu tenderia a pensar que a gente tem uma grande exposição que vai do 1 ao 4. E não é comum. Então, chama atenção ter uma exposição tão longa quanto essa. O que a exposição está dizendo? Está indicando o cenário, né? Então, eles andaram para cá, para lá, mas vão para Tessalônica. O versículo não indica quem chega, né? O 2 vai dizer, né? E aí vai especificar Paulo, e, portanto, ele deixa de fora algumas pessoas, porque no versículo 1 ele está usando o plural, né? No 2 ele fala de Paulo apenas. Então, agora é Paulo, para onde ele vai, e agora há uma especificação de cenário, né? Porque ele chega a Tessalônica, ele vai para uma sinagoga, agora ele está dentro da sinagoga, arrazoando ali, né, argumentando. O 3 fala mostra o conteúdo da fala dele, o que ele está falando na sinagoga, e o 4 mostra a reação. Né? Então, a gente tem quase que uma micronarrativa, né? Ela não é porque ela é simplesmente descritiva e não tem tensão, mas ela caminha bastante. A tensão surge no 5, né? E aí, onde que a gente tem tensão, ou quanto de tensão que a gente tem aqui? Onde que a gente tem tensão aqui? Começa no fator inveja, né? Pode falar, Hudson.
Não, fica à vontade aí. Eu falei que começa ali já inveja, né? Eles foram movidos de inveja, eram homens dentre os maus, da malandragem, por aí, né? O caminho, né? Sim, mas a atenção, lembra, né, para a gente tornar-se bem didático, né? A atenção é quem contra quem, nesse caso. Judeus contra Paulo, né? Então, como é que o texto diz aí, ação, né, que se dá? Essa nossa cidade. Trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Eles arrastam ele, né, para lá. Então, alguns deles, né, foram persuadidos no 4. Daí no 5, judeus, movidos de inveja, né? Esses caras, então, começam a agir. Eles pegam gente ruim lá, malandra, causam um alvoroço na cidade. Veja que aí é uma tensão, mas ainda ela é um tanto narrativa, né? Ela ainda está meio parecida com a exposição. Mas alvoroçam a cidade e vão à casa de Jason, assaltando, e procuram trazê-los. Olha que interessante, volta o plural, né? Porque se no 2 a gente tem o singular, agora de novo a gente tem o plural. E provavelmente ele está falando de Paulo e Silas, né? Que é a perícope anterior, né? Mas eles vão à casa de Jason procurando Paulo e Silas, mas não encontram. Então, e o versículo 7 diz que, né, Jason havia hospedado, né? Eles não encontram Paulo e Silas, aí eles pegam Jason mesmo, né? Então, é interessante que a atenção é desses judeus contra Paulo. Oi? Contra Paulo e Silas, mas eles são frustrados e eles expandem essa atenção para o Jason, que é o hóspede, é o hospedeiro do Paulo e Silas, né? É interessante porque no versículo 6, na segunda parte, tem a acusação que eles fazem, né? Diante das autoridades. Só que entra, daí, essa tensão vai até onde? Até o 7 ali, que é a final da fala deles. Ok, daí a resolução vem onde, então? A resolução está só no 9, né, reverendo, ou não? Eu acho que a resolução está no 9. E é uma resolução meia boca, né, gente? Porque aquela tensão toda fica meio no ar, né? Simplesmente diz que eles soltam Jason e os demais, né? Deixa eu só ver se ele cita esses demais aqui antes ou não. O 8 não entra como resolução, reverendo? Ele cita assim, reverendo. No 6, Jason e alguns irmãos, né? Tá. No 8, não, o 8 ainda está na tensão, porque ele fala que a multidão e as autoridades ficaram agitadas, né? Quer dizer, o que aqueles caras fazem traz agito na cidade. Perceba o 9, contudo, né? Apesar dessa agitação, eles resolvem outra coisa. Eles soltam Jason, né, e os outros, depois de pagaram a fiança. Essa é uma resolução, mas percebo que não tem desfecho, porque na sequência a história continua, né? Quer dizer, de certa forma ainda tem uma tensão, porque eles à noite mandam embora Paulo e Silas, né? Então é um texto que a gente poderia dizer que ele tem um começo, meio e fim, mas o fim dele não é muito fim, né? É um fim meio aberto, porque ele vai continuar numa ação a partir do versículo 10, né? E essa exposição grande, ela se dá para justificar essa continuação do texto a partir do 10, quer dizer, por que esses caras são maus e o que Paulo faz, né? Eles são maus a ponto de perseguir Paulo tem que sair fugido, etc, né? E o interessante é que a gente não tem dados do Jason, né? Porque esse cara deve ter ficado num fogo lascado, né? Ele hospedou Paulo, tal, né? Gastou uma grana, Paulo foge, mas o cara fica, né? E aí a história fica em aberto, né? Então esse é um texto com uma organização bem simplesinha, né? Professor,
mas ao mesmo, só para concluir, mas ao mesmo tempo com assim, portas meio abertas. Fale, Hudson. Então, eu ia comentar sobre essa tensão não resolvida, digamos assim, né, como o senhor mencionou aí, que a sequência da narrativa, né, vai dizer que esses judeus que estavam em Tessalônica vão lá em Bereia, no verso 14, né, continuar a arruaça, né, digamos assim. Eles ainda vão lá atrás de Paulo, né. Então parece que a questão não foi muito bem resolvida, né, e até o próprio texto nos mostra isso. Exatamente. Muito bem colocado, Som. E mostra a conexão, então, né, desse bloco dos 10 ao 15 com o do 1 ao 9, né? E perceba que, assim, você tem uma informação muito positiva no versículo 4, só que rapidamente isso é deixado de lado e entra a tensão, a problemática que vai se desenvolver. E esses caras que foram persuadidos, os caras, as mulheres, tal, são deixadas, né? A gente não sabe deles. A gente vai saber só depois, praticamente, a partir da carta aos Tessalonicenses, né? Então, há uma opção seletiva, do ponto de vista narrativo, de enfatizar a atenção. Porque senão, assim, Paulo, né, vai para a casa dos caras, lá come, como acontece em outros momentos, e acabou. Não, aqui ele quer dizer que o que ele faz dá resultado, mas surge o problema, ele tem que se resolver isso, né, e ele tem que fugir. Mais alguma observação, gente? Professor, só uma dúvida. Nesse caso aí, pode-se dizer que a perícope foi delimitada aí por causa do que mudou o cenário, mudou o tempo ali, porque se tirar isso, dá uma continuidade ali no texto, né? Tem alguma coisa a ver com isso? No caso da... Pode ser, mas é que o 9 parece também um texto de encerramento, né? Eles foram presos, mas agora foram soltos, porque pagaram fiança. Então, de certa forma, a resolução que fecha, mas não fecha totalmente, né? Não tem um resultado, né? Porque a parte do desfecho, ela vai dizer qual a consequência dessa ação, né? Isso não tem. Simplesmente tem assim, a tensão deixa de existir provisoriamente. Vai continuar no texto seguinte. Nisso você está correto. Mas mesmo assim, eu ainda proporia que a gente poderia manter o final do versículo 9, sempre lembrando, né, da conexão com o que vem depois. Professor, daria para dizer que o conflito aqui está entre os judeus e alguns aqui, Paulo, mas também entre os judeus e Jason, e só é resolvido, pelo menos momentaneamente, já que o texto não nos fala mais, a questão com Jason e não com Paulo? Acho que sim, porque o Paulo não aparece, né? Eles vão atrás e Paulo sumiu. Paulo não está na história mais, não é verdade? Só está o Jason. Quer dizer, Paulo foi tão bem escondido que nem o narrador sabe onde ele está, né? Mas isso é um dado importante para se perceber. Paulo vai voltar no verso 10 sendo mandado embora à noite, né? Então, aquilo que foi bacana, ele foi na sinagoga, o pessoal acreditou, aderiu, agora ele sai fugindo, né? Sim, sim. Beleza. Tem uma outra dúvida aqui. O senhor comentou que nessa narrativa, né, como nas várias que a gente tem trabalhado, tem sempre a tensão. Em casos onde há só uma exposição de coisas boas, vamos dizer assim, né, que não tem tensão, isso se caracterizaria como um outro gênero literário? Por exemplo, eu estou tentando lembrar aqui de algum texto, mas às vezes o nosso nos é um evangelhos exemplo, tem... Oi? O nosso tem um exemplo, que antecede o nosso, em Atos 5, fala do bom exemplo da igreja, lá, no final do capítulo 4, o 5 fala de Barnabé, e depois já adentra Ananias e Safira. Eu não encontrei um início, meio e fim no final do capítulo 4, que está falando da comunidade, como bom exemplo de que iam lá, vendiam e davam tudo aos pés dos apóstolos. O exemplo positivo ainda de Barnabé, mas de repente já vem o negativo. Eu não consegui encontrar início, meio e fim do 4:32 ao 4:37, sendo que tem uma conexão com o capítulo 5, o que você está dizendo. São coisas boas acontecendo na igreja, mas não tem ali conflito, não tem um desfecho. A gente até ficou com dúvida, professor, de pegar o capítulo 5 e se a gente tinha que mencionar como parte da exposição desde o 4:32 ou ainda o 4:36, porque está fazendo um contraste, não está? A comunidade, Barnabé e depois Ananias e Safira. Sim. Desculpa aí, Matheus.
Sim, e respondendo Mateus, a questão do gênero, 4:32 ao 35 ou 36 e 37 são sumários narrativos. O que significa? É o momento em que o narrador ele sintetiza uma série de questões. Ele poderia colocar como narrativa isso aqui, né? Por exemplo, dar exemplos de como era o coração e a alma, dar exemplo de como o pessoal dava, mas não, ele acelera a narrativa fazendo sumário, ou seja, ele contrai um monte de coisa, né? Ele sintetiza um monte de coisa. Então, é um sumário narrativo, não é... Aí você não tem uma narrativa, você não tem personagens agindo, você não tem problema, você não tem resolução do problema. Você vai ter no 5, de 1 a 11. E, de fato, você tem um sumário narrativo, aí você tem um exemplo positivo, que o Barnabé, 36 e 37, e um exemplo negativo. Qual é a ênfase? Claro que é no exemplo negativo, até pelo próprio tamanho. E também porque no exemplo positivo ele também faz um sumário, ele não põe o personagem para agir, ele sumariza o que o personagem fez. Então, isso é uma estratégia narrativa para ele enfatizar o caráter negativo. Tudo bem? Vamos derrubar a sala, gente? A gente volta, daí eu faço mais um exemplo, pode ser? Andrezucci. Você fica me colocando de host aí, Matheus, você me complica a vida, hein? Eu não, aí, deve ser o Thierry que tá colocando você de host. Brincadeira. Não tem nada a ver com isso. Pessoal, 18, de 5 a 11, alguém está trabalhando com esse texto? Ou trabalhou? De 5 a 11? Acho que não. Eita! É pro André aí que ele curte um blusão. Pô, mas quem que é esse Eduardo Marcelino aí? Manda uma foto dele pra mim, por favor. Tá, então, oi. Desculpa, antes de eu começar a próxima perícope, se eu quisesse fazer, aí já tem aquele risco de alegoria, né? Mas o texto parece em si, conhecendo o Evangelho, que dá indícios de uma completude assim, porque ele traz a pregação, alguns convertem, outros não, se revoltam, e até a questão de ser libertos por fiança é exatamente o que acontece, né? Isso nos liberta por pagar o preço, né? Assim, é bem alegórico, acredito eu, mas tem todo, né, um total sentido da mensagem do Evangelho, né? Mas só que quem foi liberto aí já é crente, né? E ele que paga a própria fiança, né? Então... tem crente que precisa se converter ainda, né? Movimento cristocêntrico feio. Vamos, o que é, Erasmo? Movimento cristocêntrico falhou. Vamos no 18, de 5 a 11, eu vou ler o texto e a gente vai conversando. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Acho que vocês conseguem perceber que há uma certa relação desse texto com o anterior, né? Ambos apresentam Paulo na sinagoga, reações, etc. Esse texto traz diferenças, né? Mas vamos lá, como é que vocês analisam esse texto? Onde está a exposição, por exemplo?
5, reverendo? Somente no verso 5, né? Só no 5, porque no 6 já põe. Opondo-se a ele, né? É um problema, né? Então, o 5 mostra como o texto que a gente viu anteriormente, o deslocamento, né? Eles estão em Corinto e companheiros de Paulo, Silas e Timóteo unem-se a ele, e ele começa então a pregar, né? Eu precisaria ler o contexto para identificar o que estava acontecendo e tudo mais. O versículo 6 tem a reação, né? É uma reação negativa, portanto a gente tem uma tensão, né? Quem que está se opondo a Paulo? A gente pode dizer que são os judeus? São Porque judeus. Paulo estava testemunhando aos judeus, né? Isso, exatamente, que aparece no versículo 5, né? Eles se opõem e blasfemam. Olha que interessante. Blasfemar aqui, perceba, quem que está falando? É o narrador. Então, aqui é aquilo que a gente chama de ponto de vista ideológico, né? Ou, se você quiser aplicar, no caso da Bíblia, ponto de vista teológico. É o narrador que está dizendo que os judeus aqui estão blasfemando. Do ponto de vista dos judeus, quem blasfemava era Paulo. Eu percebo que o narrador está colocando os valores dele aqui na história. É que a gente lê e já assume isso, mas tem que entender, o narrador aqui assumiu posição já, ele está do lado de Paulo e está dizendo que o judeu é blasfemo. Mas há controvérsias, né? Tá? Por que é importante? Porque isso já acende uma luzinha. Do ponto de vista, né? É o foco narrativo, né? Acende uma luzinha para dizer, opa, o narrador vai proteger Paulo aqui, vamos ver como é que esse cara vai fazer as coisas, né? Então, chama atenção. E a atenção vai até onde? Quer dizer, os judeus contra Paulo, né? Essa tensão, onde que entra a resolução, por exemplo? Então, é isso que eu ia falar. Parece-me que para somente nisso, né? No blasfemando, ao meu entender. Acho que a sequência, né, de Paulo sacudir as vestes seria uma resolução desse conflito? Que Paulo está meio que deixando para lá e seguindo a vida dele? Não sei se... Paulo reage, né? E olha que interessante, porque o narrador, ele não põe os judeus, ele não dá voz aos judeus nessa questão. É ele que diz, eles blasfemaram, mas ele não diz o que eles falaram, enquanto que ele dá lado para Paulo. Por isso que ele é parcial aqui no sentido de que ele está do lado do Paulo. Ele não deixa o judeu falar, mas deixa o Paulo falar, né? É que nem assim briga de criança, né? Fala, mas deixa eu falar, né? Para a mãe, né? Mas deixa eu falar, não vai falar lá, vai de castigo. É mais ou menos assim que o narrador está fazendo. Ele deixa o Paulo falar, e aí, né? O Paulo fala, discurso direto, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Então, tensão, resolução. Só que resolve o quê? Não resolve nada. Simplesmente fala assim, Paulo brigou com os caras e saiu fora, né? Quer dizer, Paulo não permaneceu na sinagoga. Essa é a questão, né? Aí não é a questão de que ele está indo para os gentios também definitivo, né, professor? Porque em seguida aparece, se não me falha a memória aqui, né, o Tício e o Crispo, e possivelmente poderiam ser pessoas ligadas à sinagoga. Pelo menos esse Crispo era o principal da sinagoga. Então, esses nomes eu não sei se são judeus mesmo ou não. Então, vamos ver como segue aqui a narrativa, né? No versículo 7, o narrador assume a palavra. Todo o texto narrativo, gente, em essência, ele se constrói, ele é construído pelo narrador, e o narrador trabalha como? Falando, como aqui no versículo 7, saindo ele, o narrador está falando, ou pondo personagens para falar. Esses dois movimentos. Então, isso deve ajudar vocês. Quem está falando? É o narrador ou é o personagem? Às vezes, como ele fez no versículo 6, o narrador, ele faz o discurso indireto, ele fala aquilo que o personagem falaria, ele não deixa o personagem falar, ele mesmo fala. Mas ou o narrador está falando, ou personagens estão falando. Então, no 7, ele retoma, né? O narrador retoma a narração. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Então, ele não era judeu, né? Era um temente. Aqui se classifica como uma exposição 2, reverendo? Calma, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente pode achar. E aí o narrador diz, a casa dele era contígua à sinagoga. A casa do cara era grudada na sinagoga.
Imagina, o Paulo fala assim, ó, cara, não quero mais ver a cara de vocês, eu vou embora, vou sair por esse mundão, e entra no portão do lado. É muito legal esse texto, gente, é muito interessante, né? Ele vai para a casa do cara, do lado da sinagoga. Só que aí entra essa pergunta, como é que a gente pode pensar esse versículo 7? Talvez você possa até pensar que é uma segunda exposição, talvez. Aí como encaixar melhor para você? Porque entra o versículo 8, e aí a questão também é a gente pensar como é que a gente categoriza esse versículo 8. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Como é que eu trabalho com essa informação? Perceba, é uma informação do narrador, né? Como é que eu trabalho com ela? Oi. Será que nós podemos entender, talvez, como uma sequência de uma resolução? Porque, assim, a gente vê a oposição, né, entre os judeus e Paulo, e aí a gente tem a fala de Paulo que ele está indo para os gentios. E aí, a partir do 7, ao meu ver, assim, parece que é uma resolução no sentido de que está dando a razão para Paulo, né, mostrando que a pregação de Paulo foi eficaz, só que não para os judeus, para os gentios ali, no caso, e aí dá o exemplo do Crispo, né, muitos outros, fala no versículo 8 ainda, muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados, então, não sei se é uma resolução, mas pelo menos, ao meu ver, dá esse contraste, né, enquanto os judeus estavam contra Paulo, aqueles da sinagoga, que não eram judeus, estavam crendo. Pode ser. Eu acho que uma possibilidade boa é a gente entender que aqui a gente tem uma continuação da resolução. Porque a resolução não é apenas Paulo dizer, desisto de vocês, eu vou embora. Até porque quando ele vai para a casa do lado, isso já fica meio, assim, como assim, né? Por que esse negócio, né? E essa informação de que o principal da sinagoga, o chefão da sinagoga, crê, pode ser um dado que vamos pensar, aprofunda a resolução de dizer, parece que eles romperam e não deu em nada, mas deu sim, né? Mas deu sim, mesmo contra Paulo, porque para Paulo não ia dar nada, né? Ele falou, vocês não querem saber de nada, vou embora. E aí o narrador vem dizer, apesar de Paulo desistir dos caras, o principal dos caras foi convertido, o que é muito legal, né, gente? Mas eu agregaria isso aqui como uma resolução 2, ou um desdobramento da resolução 1, alguma coisa assim, né? Professor. Oi. Até essa palavra em português, eu não sei como é que está lá em grego, esse mais, né? Ele está contrapondo alguma coisa que está sendo informado no 7? Porque o 7, né, esse Tício justo, ele era temente a Deus, né? A gente não tem informações a mais sobre ele. Aí vem esse mais, né, no verso 8, e fala que Crispo, né, ele era provavelmente judeu, né? Ele era principal da sinagoga. E aí fala o que acontece com ele, né? Que ele crê no Senhor, com sua casa, né? E aí ele discorre ainda mais falando dos coríntios que também creram na pregação de Paulo. Aí minha dúvida é sobre isso, né? Esse mais ele entra como na história? Como é que a gente pode interpretá-lo? Só um minutinho. O que ele traduz por mas é a adversativa leve, de. Mas o de pode funcionar como adversativa, ele pode, às vezes, funcionar como coordenativa ou às vezes pode ficar sem tradução. Olhem só, a Almeida atualizada traduz como adversativa, mas já a nova Almeida não traduz. Ele simplesmente põe no versículo 8, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Que eu acho melhor não traduzir mesmo. Eu não vejo razão, eu não vejo a adversativa aqui, né? O que está se opondo ao quê? Né? Eu tiraria. Eu tiraria esse máximo. Olhando aqui na análise que o Logos faz, ele coloca como lógico conectivo, só conectando. Pode ser assim, é isso mesmo? Essa é a compreensão, né? O E. Poderia ser como cai, né? O E. Entendi, obrigado. Mas, de qualquer maneira, ele está retomando lá o versículo 6.
Fale, André. Não, acho que foi eu que tinha... Foi, Matheus. Não, a minha pergunta é que, assim, no versículo 5 ele fala dos judeus, e aí os judeus são quem se opõe a Paulo. E aí aqui a minha pergunta era, esse temente a Deus, no versículo 7, e o Crispo, que seria o principal da sinagoga, nós podemos entender como, no caso de Crispo, um judeu da diáspora e o outro um gentil temente a Deus, ou não? Normalmente, a expressão temente a Deus se aplica a helênicos, né? Nem cara da diáspora, nem judeu da diáspora, o cara que é helênico, o cara que não é judeu, né? Já esse Cristo, a gente precisaria ver, né? Entrar aí, aí sim dar uma olhada no nome, comentário, ver o que esses caras vão dizer. Mas parece não ser um nome judeu, ou, nesse caso, talvez um judeu da diáspora, né? Porque essa sinagoga não é caracterizada. Percebam, no versículo 5 a gente pressupõe que Paulo está na sinagoga, mas não é dito. Simplesmente no versículo 5 se diz que ele se entregou a palavra testemunhando aos judeus. A gente está pressupondo que ele foi na sinagoga, mas não está dito aqui. Então aí são questões que a gente precisaria trabalhar com um pouquinho mais de calma. Aí vem o versículo 9, gente. Ele tem uma visão que o Senhor chega e fala para ele, não tema, tal. Eu estou com você, fale. Mas, de novo, esse texto tem várias questões estranhas, né? Porque o versículo 8 falou que o chefão da sinagoga foi convertido. Era para fazer festa, né? Era para dizer, opa, eu ia embora, não vou mais. Agora a coisa está mudando aqui. Mas agora, né? O texto diz que o Senhor chega para ele, olha, não tenha medo. Sabe? A minha hipótese, e aí, gente, quando a gente trabalha com texto, todo o tempo a gente está dialogando com o texto e criando hipóteses para entender. Minha hipótese é que essa conversão do Cristo deve ter gerado uma reação mais contundente dos judeus, que não está no texto. Mas eu acho que os caras agora, né, ficaram muito bravos com Paulo. E aí o Senhor está prevendo isso. Ou ficaram, ou ficarão, né? A gente não sabe. Ou já está acontecendo, o Senhor dá uma força, ou irá acontecer ainda, e Jesus já está dando uma força para ele. Olha, vem rolo aí, mas fica firme aí, não sai correndo, não. E gozado, a fala de Jesus é contrária ao que Paulo disse, né? De certa forma. Quando ele fala, eu vou para os gentios, claro, pode ser que ele vá para os gentios ali, em Corinto e tal, né? Mas poderia ser que assim, tipo, eu vou embora, vou sair dessa cidade, não quero mais pisar aqui, né? Qualquer que seja a opção, o Senhor está dizendo para ele, olha, fica firme aí, cara, e né, segura o rojão. Tanto que no final, né, e aí o desfecho, né? Paulo fica ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quem são esses eles? Judeus e coríntios? Só coríntios? Não dá para bater o martelo. Percebam, o que eu gosto nesse texto é um texto cheio de sombras, né, com questões que chamam a gente leitor para assumir posição, sem poder dizer com toda certeza, eu tenho certeza que é isso, eu acho que é, né, e movimentos que parece que vão para um lado, não vão e tal, né, e eu gosto de falar desse texto, gente, porque ele mostra muito essa arte do narrador, né, como o narrador está trabalhando, jogando com a gente, né, fazendo a gente pensar uma coisa, pode ser que não seja, e construindo sentido a partir disso. Bom, não sei se vocês percebem isso. E até interessante nisso, né, vendo, quando ele fala não temas, é exatamente o que você falou, né? Ainda haverá motivo para ele temer, ou ele já estava temendo alguma coisa, né? Esse conforto, ele pode ter vindo dessas, né? Por esses dois motivos, né? Muito interessante. E esse texto ensina para nós que a gente tem a função de interpretar, e para nós interpretar é dar sentido, é fechar o sentido. Dentro do possível, ok, esse texto significa isso, né, essa palavra, essa frase. Mas há textos que a gente pode levantar hipóteses, nem sempre a gente pode bater o martelo. Esse texto apresenta algumas questões que eu acho que a gente pode apresentar hipóteses apenas. Dizer assim, eu acho que é isso, mas eu acho que poderia ser isso, ser aquilo, entre 2 ou 3 possibilidades, eu opto por essa, não tem nenhum problema você dizer o que você acha. Mas desde que fique claro que é o que você acha, né? Por A mais B, mas que pode ter outra possibilidade. Eu acho que isso é bacana fazer e é importante porque mostra a coerência interpretativa nossa. Quando a gente tem certeza, a gente fala. Quando a gente não tem, a gente também fala. Né? Isso aqui eu não tenho muita certeza, mas eu penso isso.
Alguma outra observação sobre o texto, gente? Ok. Então tá bom. Para a semana que vem tem um texto para vocês lerem, né? O texto com Blanc, é um texto bacana. Leiam para debater e conversar. Certo? Então tá bom, gente. Forte abraço para vocês. Valeu, professor. Até mais. Thierry, manda Valeu.